iniciando mais espiritualidade. É uma alegria ter você aqui conosco. Se você gosta do conteúdo que nós temos aqui no nosso podcast, aproveita e já curte o nosso podcast, ativa o sininho, se inscreve na nossa página e nos siga. E compartilhe com os amigos. E compartilha com os amigos. Hoje nós temos um convidado maravilhoso. Muito especial. Muito, muito. Querido. Querido. Né? Muito de querido. Milhares de e muita. milhares. Tanto que ele tem páginas na internet, assim, eu amo. Depois eu vou falar o nome. Eu amo. Ele tem mais de 1 milhão de livros vendidos. Ele doa todos os direitos autorais desses livros para entidades filantrópicas. Mais de 100 mil pessoas são beneficiadas com essa doação dos direitos autorais. E nós vamos agora falar. Eu amo José Carlos De Luca. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, De Luca. Olá, queridos amigos Cláudia, Luiz. Há tanto tempo estamos juntos, né? Então, é uma alegria poder estar aqui nesse podcast de Mais Espiritualidade. É uma satisfação reencontrá-los, estar aqui para falar exatamente daquilo que anima e motiva a gente aqui na nossa vida. Estamos muito felizes, viu, De Luca, com a sua presença aqui com a gente. E vamos falar de mais espiritualidade. Mais espiritualidade, que a gente está precisando. Estamos precisando, exatamente. E aí nós já vamos começar já com pergunta, De Luca. Você é espírita, certo? É juiz, eu esqueci de falar, é juiz de direito, né? Como profissão. Mas uma das coisas mais marcantes da sua vida é o espiritismo. Sua atuação como espírita. Como que você se tornou espírita, De Luca? Olha, a história começa bem cedo, né? Porque eu tenho uma irmã mais nova, ela adoeceu logo que nasceu e chegou, inclusive, a receber, assim, o diagnóstico na medicina de uma doença incurável e ela estava próxima da morte. Então, por sugestão de uma vizinha de minha mãe, a minha irmã foi levada a um centro de Umbanda, na Vila Prudente, no bairro de Vila Prudente, aqui em São Paulo. Uma médium notável, Dona Olívia Ferreira. E nesse centro de Umbanda, que minha mãe levou, minha mãe era católica, quer dizer, não tinha nenhuma experiência com essas religiões afrodescendentes, muito menos espíritas também. E na primeira sessão, lá no centro de Umbanda, Dr. Bezerra de Menezes se manifesta ali através daquela médium e dá as orientações sobre como deveria ser feito o tratamento espiritual. Ele fez um receituário também homeopático para minha irmã, porque a médium depois me revelou, muito tempo depois, eu já estava um pouquinho crescido. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 3 anos. 3 anos. 3 anos, olha só. Não, e é interessante a gente saber, né, que o Dr. Bezerra de Menezes é um espírito muito conhecido do espiritismo e estava num terreiro de Umbanda, né? Isso é muito importante. As pessoas entenderem que ninguém é dono da espiritualidade. Exatamente. Eles atuam onde é necessário estar. E o amor chega em qualquer lugar. Qualquer lugar. Não é? Então, a médium depois me revelou, quando eu já tinha lá meus 15 anos, que quando ela viu minha irmã pela primeira vez, ela pegou minha irmã nos braços e ela disse, essa menina está morta. Nossa. Incrível. E aí, imediatamente, o Dr. Bezerra se manifesta, se apresenta e diz, não está. E aí, então, ele prescreve os tratamentos espirituais que foram feitos lá no centro de Umbanda, a prescrição homeopática que ele deu. E aí, a minha irmã está aí até hoje, já é avó de 2 lindos netos. Olha, legal. E a partir disto, a minha família começou a frequentar as reuniões e eu ia junto. E adorava, né? Eu adorava estar no meio daquelas sessões, conversar com os espíritos, ver ali a atuação, e isso sempre me trouxe muita curiosidade. Você via espíritos quando você era criança? A partir dos 7 anos eu comecei
eu comecei a ver, e o primeiro espírito que eu vi, eu não sabia o nome dele, vim a saber muito tempo depois, que era o pai Joaquim. Ele sentava na beirada da minha cama à noite, ali conversava alguma coisa comigo, mas eu não tinha muito a noção. Você tinha medo, De Luca? Sentia medo? Não, era uma coisa tão natural, era como se fosse alguém do meu dia a dia, né? Você nem chegava a levantar para ir para a cama dos seus pais, nada disso, você ficava ali? Não, ficava ali, conversando, ele muito carinhoso. Ele é muito carinhoso, pelo menos assim, as mensagens que ele passa através de você nas mídias sociais, que eu leio, às vezes que eu tive a oportunidade de você passar a mensagem dele incorporando, né, o do pai Joaquim lá no Grupo Espírita Esperança, ele é, assim, muito carinhoso. Muito, e sempre foi a primeira impressão que eu tive, talvez por isso não tive medo, né? E então eu frequentei muito tempo as reuniões, né, ali na Umbanda, até que as minhas perguntas, as minhas curiosidades iam aumentando e eu saraivava minha mãe de perguntas e ela falou, olha, eu não sei te responder, né? Aí, conversando lá com a médium, a dona Olívia, minha mãe falava assim, olha, ele me faz muitas perguntas que eu não sei o que é, não sei responder. E ela me disse, olha, o caminho espiritual dele não será aqui na linha da Umbanda, né? Ele vai estudar o Espiritismo, deve estudar o Espiritismo, e é ali que ele vai realizar a tarefa dele. Nossa, que coisa bonita. Então, a partir dos 13 anos, mais ou menos, eu comecei, né? Comprei alguns livros de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, do Evangelho, e encontrei e comecei a ler, né? Por conta própria, alguma coisa eu compreendia, outras coisas não compreendia, né? E até que aquela médium teve que encerrar as atividades dela por conta de idade avançada, enfermidades. E aí então eu comecei a procurar os estudos do Espiritismo, comecei a frequentar alguns centros espíritas, a Federação Espírita de São Paulo, onde fiz alguns cursos. Você frequentou a federação? Cheguei a fazer FESP, alguns cursos, né? ali. Você até conta, numa das suas palestras, que você ficava como porteiro lá na FESP. Porque a minha avó materna, né, fazendo tratamento espiritual na federação, ela precisava de alguém que a acompanhasse, por conta das debilidades físicas dela. E eu era o único neto dela, né? Então fui escalado. E eu ia com prazer. E ela fazia o tratamento lá espiritual. E muitas vezes eu não podia, por conta da minha idade, entrar na sala, né? Então o pessoal da federação, até para me envolver e me proteger, dizia que eu deveria ficar na porta da sala e não deixava ninguém entrar. Então foi meu trabalho. Já te deram um trabalho para você. Eu porteiro lá na federação, no Salão Bezerra de Menezes. Olha. Então, e aí aos poucos, né? Então eu acabei entrando e encontrando no Espiritismo aquelas respostas, né, que eu tinha na minha infância, adolescência, e até hoje, né? Isso não para, porque a gente nunca sabe tudo sobre o Espiritismo, porque o Espiritismo é vida, a vida se expande, a vida é imensa, a gente tem, né, impressões assim muito ainda pequenas, né? A gente talvez não tenha nem cabeça para entender muita coisa da vida. Mas o Espiritismo continua, né, me ajudando, continua me esclarecendo, me confortando e me orientando sobre tudo. E nem todo mundo sabe, né, que você é um exímio músico, que você toca violão divinamente. Olha, eu tocava, viu? Isso aí eu tocava, né? Eu comecei a estudar violão aos 7 anos, estudei bastante, depois me tornei professor. De violão? Né, de violão. Olha só. Né? Tocava, cheguei a tocar na noite por um tempo, né? Ajudando a pagar os estudos na faculdade.
E a música sempre foi muito importante, né, no meu caminho. Mas depois, né, aí veio a faculdade, aí veio o direito, aí veio a magistratura, aí veio o espiritismo, aí veio os livros. Não sobra tempo, né? Aí não sobrou muito tempo para continuar tocando. Você começou a escrever primeiro ou você começou a fazer palestra primeiro, De Luca? Comecei a fazer palestra primeiro. Comecei dando aulas no Centro Espírita, Aprendiz do Evangelho, onde ali fiz alguns cursos também. E depois dessas aulas, alguém chegou para mim, um companheiro lá do centro. Ele falou assim, por que você não transforma essas aulas em livros, né? Porque o pessoal gosta, né, do que você tem falado e seria bom se isso pudesse ser transformado num livro. Eu prontamente rejeitei a ideia, né? Eu achei que nunca... Não passava na minha cabeça escrever livros, né? Até hoje eu me espanto com isso, né? Cada livro que vai saindo eu fico olhando assim, surpreso. Hoje são quantos, De Luca? Hoje são 27 aí, praticamente, né? Tem um saindo no forno, já está nós vamos falar prontinho. daqui a pouco desse. Já vamos falar desse aqui, ó. Mas aconteceu uma coisa interessante. Ao mesmo tempo em que racionalmente eu rejeitava a ideia de escrever, uma pergunta não saía da minha cabeça. Por que não? Por que não? Por que não? E aquilo começou a ficar quase que uma tortura, né? Aí eu falei, não, eu vou escrever alguma coisa para provar que eu não tenho condições de escrever. E aí eu tiro esse negócio da cabeça, né? Aí escrevi lá alguns capítulos, tal, mostrei para algumas pessoas, não, tá ótimo, tá bom. Eu falei, mas e agora, o que eu faço com isso? Um companheiro do centro tinha lá alguma relação de conhecimento com o editor da Petit Editora, e ele falou assim, olha, se você quiser eu posso levar lá para ele dar uma olhadinha. Ele falou, olha, leva lá, por favor, para ele dizer que isso aqui é uma porcaria, né? Que não vale a pena. E aí eu esqueço esse assunto, né? E ele levou, e depois de algumas semanas, o editor lá gostou e pediu para escrever mais tantos capítulos que ele ia publicar o livro, né? Ainda bem, né? Bom, isso, né, eu lembro muito bem do impacto, né? Porque eu não acreditava, né? Você naquilo. mesmo estava, matando uma preciosidade, né? Porque aqui nós temos alguns. Alguns que são pela Interlitera, mas assim, é uma preciosidade. Eu falo assim que são joias raras que você escreve em cada livro, são mensagens maravilhosas. Que bom que ele viu esse escritor. Qual foi o primeiro? Qual o título? Sem Medo de Ser Feliz. Sem Medo de Ser Feliz. E já vendeu milhares. Acho que mais de 100 mil. Mais de 100 mil exemplares. Para minha surpresa, né? Então, e aí as pessoas gostaram, né? E eu fiquei muito surpreso com isso, continuo surpreso até hoje. Você não imaginava que fosse chegar a mais de 1 milhão, né? Não, nunca pensei. Eu acho até que alguém errou nessa conta até hoje, né? Mas o que eu percebo, talvez, é que o que eu escrevo, eu sempre filtro aquilo que é uma necessidade minha, né? Onde é que alguns temas pegam em mim, né? Qual é a minha dificuldade em lidar com tais e tais assuntos? Então, a partir disto, é como se fosse uma autoterapia para mim. Né? E cada livro que você publica, você lê muito, né, De Luca? Sim, sim. Eu sou um devorador. Um leitor, né? Eu amo livro, né? Eu tenho uma paixão por livro incrível e gosto, né, da sensação tátil com o livro, né? De pegar o livro, de cheirar o livro, né?
de dormir com o livro. E muitas vezes, determinados livros que são importantes, que são como um remédio para mim, muitas vezes eu durmo com o livro. Durmo abraçado com o livro. Olha só. Né? Se é para fazer confissões Olha das coisas aí, né? O De Luca, essa é uma informação importante. Você sabia que o De Luca dorme abraçado com o livro? Durmo muitas vezes. É como se eu, dormindo, talvez absorvesse alguma coisa daquele livro. E eu tenho certeza disso, que isso deve ocorrer em algum nível. Porque o livro não é só o papel, a tinta. O livro é a energia do autor. É verdade. Né? E as Então, pessoas às vezes não têm ideia, né, De Luca, do trabalho que dá para editar um livro, né? Porque o trabalho já começa com o autor, né? O trabalho Sim. que você tem, né, de ter essa inspiração para escrever um livro que demanda muito tempo, pesquisa, uma série de coisas, né? E a equipe espiritual, né? Porque todo autor, mesmo que ele não seja espírita, mesmo que ele não acredite nisto, né, ele sempre tem uma companhia. Ele sempre tem alguém que, de alguma forma, compartilha as ideias dele. Então, quando você tem um livro que se propõe, né, a falar de espiritualidade, de amor, de renovação, de esperança, você tem, né, ali a vibração de todos aqueles espíritos, daquelas forças, daquelas energias que, de alguma forma, compartilham e querem a expansão dessas ideias. Então, tem a energia também do editor, né? O quanto que o editor está investindo naquilo, o amor que ele tem por aquilo. Você sabe que nesse campo, né, há uma necessidade muito grande de idealismo, né, por parte das editoras. Sim. Né? O idealismo, a chama de querer que aquele livro se expanda, que ele console, que ele esclareça, que ele ajude Não, e as são pessoas. histórias maravilhosas, né? Que a gente ouve das pessoas que, de alguma forma, tiveram a vida transformadas pela leitura do seu livro. Então, são coisas, assim, incríveis, que nós vamos precisar de alguns programas para falar dessas pra histórias. gente falar disso. Que são histórias assim. São maravilhosas, são né? lindas. Mas é importante chamar a atenção que nós trazemos aqui muitos autores que são médiuns ostensivos, né? E a orientação da doutrina espírita é que, se você é um médium ostensivo, o ideal seria você doar os direitos autorais destes livros. Por quê? Porque você não é o autor. No caso do nosso querido De Luca, ele é o autor dos livros. Embora você tenha a inspiração, como você explicou, né? Com exceção do Recados, que nós vamos ter oportunidade também de falar, que é o do Dr. Bezerra de Menezes, que fez através de você, né? Como médium. Os livros que você lançou são da sua autoria. E por que você decidiu doar os direitos autorais? Você poderia ter ficado com esses direitos autorais. Por que você decidiu doar, mesmo você sendo o autor desses livros? Olha, antes de publicar o primeiro livro, eu atravessava uma fase de vida difícil, conturbada. E eu tive um sonho com Chico Xavier. Eu estava num local, numa região, no mundo espiritual, de atendimento. Havia uma fila enorme de pessoas. Eu entrei nessa fila e as pessoas dessa fila passariam com o Chico Xavier. Seriam atendidas. Seriam atendidas por ele. Quando chegou a minha vez, eu entrei na sala, ele estava sentado numa mesa grande e os olhos dele eram 2 bolas de fogo, era impressionante. E ao entrar eu comecei a chorar. E ele disse assim: meu filho, vem aqui. Me chamou do lado dele. Ele falou assim: vamos enxugar
as lágrimas do próximo, para que Deus enxugue as suas lágrimas. Nossa, que coisa linda. E você estava passando por uma fase Sim. de muita dor. E aí, a mesa dele tinha muitos livros. Tinha muitos livros. Tinha um sapato também que ele pediu, olha, vamos ajudar as pessoas a caminhar. Vamos vender esses sapatos para ajudar as pessoas a caminharem. Você me ajuda? Ele disse. E eu, ali, né, eu falei, é claro que eu ajudo. Despertando desse sonho, eu fiquei pensando o que seria Os sapatos. os sapatos, para ajudar as pessoas a caminhar. E aí, então, começou a concatenar esse sonho com aquele pessoa no centro que falou, por que você não escreve o livro? E aí a coisa do livro saiu assim, com uma rapidez, uma facilidade que eu não imaginava. E eu, então, deduzo, né, que os livros que eu poderia oferecer, embora sejam livros muito simples, muito singelos, são formas, são instrumentos que podem ajudar as pessoas a caminharem, a enfrentar os seus desafios, as suas lutas, né, os seus conflitos, né, o vazio interior, tudo aquilo que embaraça a nossa caminhada e faz com que a gente, muitas vezes, diante dos problemas, a gente pare, trave, desiste da vida, desiste de viver. Então, eu entendi que vender os livros, e aí retomo também mais uma coisa que o Chico falou assim, vamos vender esses sapatos, porque com o dinheiro dos sapatos nós vamos alimentar os pobres. Olha só. Então, na minha interpretação, na simbologia do sonho, eu interpretei que os direitos autorais do livro pudessem ajudar as pessoas a que estão atravessando dificuldades materiais, né? Então, crianças que estão em dificuldade, crianças que estão doentes, pessoas que estão com os mais diversos problemas sociais, né? E eu também percebi, né, que, graças a Deus, a vida me deu condições para ter uma existência digna. Não tenho dificuldades materiais, mas também não tenho muitas ambições materiais. O que eu ganho é suficiente para ter uma vida digna. Então, eu acho que o que eu ganhei doando os direitos autorais... E são várias entidades, são né? várias. É bom as pessoas saberem Sim. isso, que são várias frentes, né, que você Sim. auxilia com esses valores que são doados mensalmente. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, O o GRAC. GRAC, né, que é o hospital que cuida de crianças com câncer, tem o Amigos do Bem, tem o grupo... Inclusive, nós vamos falar, isso aqui é do Amigos do Isso. Bem. Tem o Grupo Esperança, né? Tem a Casa do Cristo Redentor, em Itaquera, O Bezerra Sem de... Fronteiras. Fraternidade Sem Fronteiras, A Bezerra de Menezes. também né? de São Bernardo do Campo, Isso. o Bezerra de Menezes da Penha, que é o abrigo de idosos. Então, são diversas entidades. Então, o que a satisfação que eu tenho é muito maior do que os recursos financeiros que eu poderia ter. É muito lindo isso, né, Cláudia? Porque, na verdade, ele poderia, né? Tá milionário, tá né? milionário. 1 milhão, imaginem, gente, 1 milhão de livros Mais de um milhão, vendidos, mais de 1 milhão, né? se ele tivesse ganho os direitos autorais, né? Mas ainda bem que o coração generoso do De Luca auxilia tantas pessoas no mundo. O trabalho da África também, né? Que foi o Simplesmente Francisco, que você doou para a Fraternidade Sem Fronteira. Então, assim, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, porque o trabalho que eles fazem lá na África também é maravilhoso. Eles trabalham aqui no Brasil também, mas eles têm uma atuação muito forte lá na África. É lindo o trabalho Então, é deles. um trabalho lindo, né? Então, você, de alguma forma, participar é maravilhoso, né? E falar em maravilhas...
uma das coisas mais maravilhosas da vida é participar das atividades do Grupo Esperança. Eu falo que é um pedacinho do céu na terra. A gente sai do nosso dia a dia e a gente entra numa outra dimensão, né? O Grupo Esperança, os voluntários são todos muito carinhosos, o trabalho é feito com muito amor, muito carinho lá. E assim, como que nasceu o Grupo Esperança, De Luca? Então, nós frequentávamos, né, uma outra instituição, o Aprendiz do Evangelho, e ali foi ali que nós lançamos o primeiro livro, Sem Medo de Ser Feliz, estávamos ali na casa. E aí, por conta disto, né, do lançamento do primeiro livro, o meu trabalho com palestras era um trabalho mais interno em aulas dentro de centros espíritas. O livro me abriu uma porta que é fazer palestras públicas, né? Então começaram a surgir muitos convites para fazer palestras, divulgação do livro, fora do ambiente de estudo, né, das casas espíritas. E em função disso, né, o trabalho foi crescendo e eu precisava de gente para poder acompanhar a questão de transportar os livros, vender os livros, acompanhar também em termos de vibração, de apoio, né? E, então começaram a surgir uma equipe que foi se afeiçoando ao trabalho de palestras. E aí, quando eu me vi, eu falei, bom, tem muita gente aqui envolvida nessa tarefa, né? E eu suspeitei que não era só para me acompanhar em palestras. Então, conversando com eles, a gente foi amadurecendo e nós entendemos que seria o caso, então, de abrir uma casa espírita, onde que a gente pudesse, inclusive, ter os pés no chão, sabe? O centro espírita dá para o palestrante, para nós, os pés no chão, a simplicidade, né? Estar atento às necessidades das pessoas, porque senão se a gente só fica, no meu entender, se eu ficasse só fazendo palestra, voando, chega no centro, faz palestra, oi, tchau, você nunca mais volta, você não tem um contato com a dor humana, né? Até porque passa a ser um laboratório, né? Para que Sim. você possa... Claro. É um laboratório centro Sim, espírita, exatamente. com todos os problemas, né, que existem, né, nos centros espíritas. E você faz atendimento fraterno até hoje, né? Sim, faço. E não posso deixar de fazer, porque é no atendimento fraterno que você se humaniza, né? O perigo que a gente às vezes tem de ficar só, né, voltado a uma divulgação, embora ela seja muito importante, é que você às vezes perde um pouquinho da noção da realidade e corre o risco de uma vaidade muito grande, né, que eu sinto dentro de mim, né? É bom, né? As pessoas te amar. Eu não inventei, tem uma página. Eu amo José Carlos De Luca. Então, isso é um perigo, é uma tentação. Eu fico muito agradecido, né, o sentimento bom das pessoas. Mas, olhando para mim, tome cuidado com isso. Porque senão você pode começar a se achar que você é maior do que a causa que você está divulgando. Eu sou um instrumento da causa, eu sou meio, eu não sou fim. O fim é a causa, o evangelho, é o espiritismo, né? Eu só sou um instrumento passageiro, né? Eu lembro sempre que quando Allan Kardec perguntou certa feita para o espírito de verdade, ele falou, olha, e se eu não quiser continuar? E se eu não quiser levar adiante essa missão? E os espíritos foram tranquilos com ele. Falou, não tem problema, já tem outro preparado no seu lugar. Então, tem muita gente aí preparada para assumir tarefa. Então, o tarefeiro não é maior do que a tarefa. E por isso que estar no centro espírita, para mim, é uma forma que eu baixo a minha bola,
Eu estou ali, muita gente chega lá, não me conhece, nunca ouviu falar do meu nome. Isso para mim é ótimo, né? Isso para mim é sensacional, porque, sabe, eu procuro não me envaidecer, né? E procuro me auto-educar, né? E quando a pessoa fala, né? Oh, nunca ouvi falar do senhor. Aí eu falo para mim mesmo, tá vendo, De Luca? Tem gente que não sabe quem você é. Que ótimo, né? Que você não é mais do que você é. Então, e aí estamos aí, 15 anos já, o grupo completou. É um grupo iniciante, estamos aprendendo muitas coisas. E né? o legal é que tem pessoas que participaram dessa fundação e estão lá firmes Estão lá, até hoje, estão né? lá. Seu estão lá. Valdomiro, a dona Ana. Estão estão firmes lá. ali conosco e são exemplos, são inspirações. Tem problemas, dificuldades, tem problemas de saúde, mas estão lá. Estão né? lá, olha estão só, lá no São centro. abnegados. São né? abnegados. E Abnegados. tem amor. Né? Eles têm amor à tarefa. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendo muito com eles e com outros, né, que eu vejo. Né? Amor à tarefa. Mais do que a casa enquanto entidade física, né? Eles têm amor à tarefa. E isso é o que faz a diferença. Né? Isso faz toda a diferença. E lá vocês têm a parte espiritual, que é de quarta, e também no primeiro domingo. Do mês, que é o encontro de cura. Sim. E aí vocês têm também o Pão do Chico. Conta pra gente o Pão do Chico, como que é. Você destinou aqui agora especialmente para essa tarefa, Isso. né? Do Pão do Chico. Pão do Chico, a ideia é continuar, claro, no âmbito do Grupo Esperança, né? Ser uma semente, né? De um trabalho que o Chico desenvolveu a vida toda, né? Depois que ele recebeu a primeira mensagem dele, em 1927, talvez, ele tinha 17 anos, a espiritualidade orientou ele para que ele levasse o pão às pessoas necessitadas. Aí era o pão material mesmo, né? Não era o pão espiritual dos livros que ele receberia, mas é também o pão material. Por isso que eu acho que o Espiritismo é lindo, porque ao mesmo tempo em que ele alimenta a alma, ele também não esquece das necessidades materiais humanas das pessoas, né? Então o Chico começou esse trabalho aos sábados, ou nos finais de semana, ele começou com 8 pães. E não parou em toda a sua vida. Né? Eu tive o privilégio de... Você teve... Eu não conhecia o Chico. Desse trabalho, né? Era filas assim, enorme. Né? Então a gente, depois que ele desencarnou, a gente pensou, né? Eu acho que ainda o trabalho começou, ele estava ainda encarnado. Vamos fazer esse trabalho aqui, né? Continuar, né? Porque o Chico desencarnou, mas a doutrina continua. Continua. Né? E a gente tem que pegar esses exemplos, né? Então nós... E hoje vocês atendem quantas famílias, Luca? São 100 famílias que nós distribuímos alimentos, uma cesta que eu acho que não é cesta básica, é uma cesta bem mais do que o plena, básico. né? Porque a gente percebe que muitas das famílias assistidas são núcleos grandes, né? Então, é a avó que está cuidando de 8 netos. Né? Vocês fazem um cadastro. Tem cadastros, as famílias são visitadas para a gente verificar mesmo a necessidade, né? A quantidade. Então, mensalmente, quando eles vêm retirar a cesta, eles participam conosco de um café da manhã, de uma oração, a gente canta, faz uma pequenina palestra com eles, ali o pessoal do grupo também faz. Porque não é obrigado a ser espírita. Não.
Aliás, a maioria são oriundos das igrejas evangélicas. E a gente não faz nenhuma pregação de conversão ao espiritismo, né? A gente não está lá preocupado com isso. A gente quer ajudar... É sobre Jesus. Sobre Jesus, sobre valores humanos, né? O amor, a caridade, o perdão, a fraternidade, né? Viver bem com o próximo, a família, é o que importa, né? E aquelas pessoas que querem, a gente tem um espaço nesse trabalho que os próprios assistidos, que eles pedem a água benta. Ah, que Né? Olha só. interessante. Não tem uma água benta aí, então aqueles que assim desejam, a gente leva eles para uma outra sala, faz uma oração, benze a água, vamos assim dizer, Que seria né? a água fluidificada A água fluidificada. do Espiritismo. A gente não usa essa terminologia, Mas- né? Porque veio deles mesmos. Né? Estou precisando de uma água benta, né? Então, e a gente então faz oração com eles e entrega livros, doa livros espíritas para eles, Que queiram, né? né? Que queiram, né? E todo mês eles vêm, olha, estou precisando de mais água, olha, eu melhorei disso, eu melhorei Ai, que daquilo. maravilha. Olha que legal. Né? Eu me curei Que legal. daquilo, pessoas que se curaram do câncer, né? Pessoas que estavam com graves ferimentos que não cicatrizavam. Claro que a gente nunca deixa de falar para eles, olha, procura um médico, vai lá no posto de saúde, né? Mas eles também levam a água, joguei a água ali e fechou a ferida, né? Então, casos Olha assim, de cura assim, impressionantes. Olha que E legal. vocês recebem doações, né, De Luca? Porque, embora você tenha destinado, né, é muita despesa que vocês têm, né, Sim. no Pão do Chico. Sim. Então, se a pessoa que está nos assistindo, eu vou colocar aqui na descrição depois como que você faz para contribuir. Entrar que é no muito site bem- do Grupo Esperança, Ah, no Grupo Ah, Esperança tá. tem. .com.br, grupoesperanca.com.br. Lá tem a o pessoa endereço, tem o inclusive. endereço do Qual a centro. região que fica? Vila Aricanduva, Zona Leste, São Paulo. Tá. Né? Então, um trabalho que já tem mais de 10 anos e é um trabalho E realmente... vocês aceitam doações de roupa, essas coisas? Sim, Sim. sim. Principalmente de alimentos para poder montar as cestas, né? Porque sem cestas... Né? E você, são foi o que você cestas- falou, e você não faz uma cesta personalizada de acordo com a necessidade da família. Porque são famílias numerosas, né? Com 10 integrantes, 14 integrantes, tem muitas avós cuidando de netos, né? 8 netos, 10 netos, então uma cesta mais básica não dá para um mês. Então, a pessoa ela pode contribuir tanto em espécie, né? Isso. Porque às vezes ela está fora aqui de São Paulo, não tem condição. Ou ela pode doar em alimentos também. Em alimentos. Ali no site tem a relação dos alimentos que compõem a cesta. Ai, Né? que Pode maravilha. levar lá no grupo e... grupoesperanca.com.br. Isso. Tá. A gente vai estar... Mas e aí? Então, agora eu vou falar dessa relação maravilhosa que você tem com Jesus e que você traz para a gente através dos seus livros. Eu sempre falo que ler um livro seu é sentir assim como a gente está aqui. É um bate-papo, né, que você traz. E quando você escreve sobre Jesus, é como se a gente estivesse com ele também. Você consegue isso. Você traz Jesus para o nosso lado, como se ele estivesse aqui conversando com a gente. Então, vou mostrar aqui, ó, que é o mais recente, que é do Coração de Jesus. Aí é muito interessante que já tem aqui, né? O que Jesus diria para você hoje? O que Jesus diria para você hoje? Então, eu queria que você falasse um pouco como que surgiu a ideia desse livro, né? Porque é aquela sensação gostosa de sentir um abraço de Jesus e ter ele do nosso ladinho, lendo esse livro. Eu sempre senti que a teologia cristã colocou um Jesus muito distante de nós.
Primeiro, porque nos disseram que ele era Deus. Então, isso implica numa distância, porque nós somos humanos, não somos deuses. Então, e precisava de um intermediário, né? Isto. A gente não chegava até... Isto. De um Jesus que está no céu, sentado à direita de Deus Pai. Isso está lá, né, na teologia que o cristianismo acabou construindo. E que o Espiritismo vem trazer uma luz diferente ao nos dizer que Jesus não é Deus e que Jesus é um irmão espiritual, é um espírito criado como nós, que fez a sua evolução, assim como nós estamos fazendo. Então, é um Jesus que passou por tudo aquilo que eu passo hoje. É um Jesus que enfrentou dificuldades, um Jesus que teve problemas nos mais variados níveis, né? Mas um Jesus que conseguiu a sua evolução espiritual através do seu esforço, da sua autoiluminação. Assim como foi com Buda, né? Buda também se autoiluminou e tantos outros. Portanto, esse Jesus que o Espiritismo nos apresenta, e com todo respeito a quem pense diferente, é um Jesus que se torna mais próximo de nós. E é um Jesus que caminha conosco porque ele mesmo, no Evangelho, disse duas coisas importantes que a gente muitas vezes esquece. Primeiro, eu estarei com vocês todos os dias da minha vida. Foram as últimas palavras dele quando ele nos deixou no plano físico. Eu estarei com vocês. Teria sido isso uma jogada de marketing que Jesus teria feito, né? Para conquistar alguma eleição, alguma coisa? Nunca vou esquecer de vocês. Não, né? Jesus não precisa disto. Ele não precisa de seguidores, mas ele precisa de amigos. E foi isto que ele disse. Eu quero que vocês sejam meus amigos, porque eu sou amigo de vocês. Então, esse amigo não pode estar numa região celestial paradisíaca, alheia ao que se passa com seus amigos. Quem é amigo está perto. Quem é amigo é próximo. Quem é amigo é leal. Então, é esse Jesus que eu sinto e que eu percebo e que eu deduzo do Evangelho. Não é criação minha. É só ler o Evangelho que nós vamos chegar a uma ideia mais aproximada de quem é esse Jesus. Esse Jesus que, segundo Paulo de Tarso, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, aquele Jesus que a gente via peregrinando pela Galileia, pela Judéia, pela Samaria, indo ao encontro do povo, alimentando o povo, consolando, curando. Sem nenhum preconceito. Sem nenhum preconceito. Por exemplo, né, os religiosos da época de Jesus criticavam a ele porque ele era amigo dos pecadores. Veja, ele come com os pecadores, ele anda com os pecadores. Ele anda com as prostitutas, com os cobradores de impostos. Se misturava com os gentios, né? Que não eram o povo judeu, exatamente, eleito de Deus, né? Exatamente. Ele tem um diálogo com a mulher samaritana que é lindo. É lindo, né? Então, isso que criticavam em Jesus, que ele era amigo dos pecadores, eu acho que isso é a coisa mais linda que eu vejo em Jesus. Porque a gente imagina que Jesus quer que a gente, para que ele esteja ao nosso lado, que a gente seja perfeito. E eu vejo muita gente dizer, Jesus... Está muito longe. Está muito longe. Jesus, imagine se Jesus vai ficar perto de mim, sabendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu erro, que eu sou humano, que eu faço besteira. Então, o pessoal criou a ideia de que Jesus exige a nossa santidade imediata. Quando ele mesmo disse que tinha vindo para
não para os sãos, ele tinha vindo para os doentes, ele tinha vindo exatamente para os perdidos, para os perturbados, para os desequilibrados, que somos todos nós. E vem na condição de amigo. É claro que vem não passando a mão na nossa cabeça quando a gente erra. Ele não vem dizer, olha, legal, está tudo bem. Ele vem dizer, olha, tudo bem, não foi legal, mas vamos se levantar, vamos tentar fazer melhor. A gente vê muito claro isso com Zaqueu, né? Pois é. Odiado pelo povo judeu, e as pessoas olham e falam assim, como se quisessem que Jesus colocasse, esperavam isso, né? Isso. Que ele ia colocar o dedo na... Como você pode fazer Exatamente. isso, né? E ele faz totalmente o contrário. Ele vai, inclusive, se candidata, se autoconvida para ir na casa, para um jantar na casa de Zaqueu. Olha, que amor que é isto. Um amor que não julga. Porque é uma visão de futuro, né, De Luca? Porque ele sabe que todos nós temos que evoluir, não tem como, né? Quando ele viu Zaqueu, cobrador de impostos, cheio de erro, Jesus não se fixou naquele momento, naquela fotografia daquele momento. Certamente ele viu o potencial dele, né, de um dia se tornar alguém liberto desse sofrimento e do quanto de bem que ele poderia fazer pelos outros, como de fato acabou fazendo. E é assim que ele vê também a nós, né? Quando ele viu De Luca há 25 anos atrás, escrevendo, com a ideia de escrever o primeiro livro, certamente não tinha credenciais espirituais, morais, para escrever um livro no sentido de ser um exemplo de santidade para as pessoas. Mas certamente ele viu em mim, não, vai escrever, porque você se escrevendo, você se melhora. Né? Você escrevendo, você se educa. Você trabalhando, você se cura. Então, essa perspectiva, né, que você falou também, Luiz, Jesus nos olha em perspectiva. Ele não olha para o nosso fotografia daquele momento em que a gente se desequilibrou. Ele vê o futuro, né? Ele vê a gente, o potencial de luz que está em cada um, e o trabalho dele não foi lembrar as nossas culpas. Acho que o grande trabalho dele é despertar a luz que tem em cada um de nós. E é por isso que essa capa maravilhosa, né? Mostrar uma de novo, luz, gente, olha, coisa linda. Do coração de Jesus. E é uma proposta diferente, né, De Luca, que você traz nesse livro. Sim. Dentro dessa ideia, né, dessa aproximação de cada um sentir Jesus como um amigo de todas as horas, eu decidi seguir um caminho nesse livro, Jesus falando diretamente conosco. Né? O que Jesus diria e como ele diria, as coisas que ele disse no passado, contextualizando no presente. Um diálogo direto, uma conversa. Né? O que ele diria para nós diretamente. Então, o livro todo é desenvolvido como Jesus falando com a gente. Né? E ficou fantástico. Evidentemente que, né, eu faço até uma explicação, não é um livro psicografado, né? Mas foi uma tentativa minha de penetrar a mente do Cristo. Me ajudou muito um pensamento da Joana de Ângeles, quando ela diz que quando nós oramos o Pai Nosso, nós entramos em contato com o psiquismo do Cristo. Então, quando nós mergulhamos no Evangelho de coração,
Nós entramos em contato com o psiquismo dele, com a mente dele. Foi o que eu tentei fazer nesse livro. Me esforcei, né? Escutei algumas batidas do coração dele. Não tenho dúvidas disso. Não que ele ditasse, mas o pensamento dele vibra constantemente. A energia dele está aí. O coração dele está aí. A ânsia dele de trabalhar com cada um de nós está aí. Ele fez 12 apóstolos naquela época e ele está procurando novos apóstolos hoje, todos os dias. E para ser apóstolo não precisa ser um iluminado, um santificado. Aliás, Pedro não era, né? Pedro deu muito trabalho para Jesus, né? Pedro era truculento, até, né? Meio pelo bronco, pelo que aparece, né, no Evangelho, né? Fraquejou, negou Jesus 3 vezes, né? Tomé duvidou, Judas traiu. Que turma aí. É turma, né? Na hora da crucificação só ficou lá o João Evangelista, que era menorzinho. Eu acho que ele não tinha muito noção do risco, o perigo que ele corria. Então, ele ficou ali. Os demais, todos debandaram. Mas Jesus não dispensou ninguém deles. Fez do Pedro o líder da comunidade cristã. Aquele que mais fraquejou, ele fez o líder. Bacana, né? Que bonito isso, né? Não é? Que mais fraquejou, ele fez o líder. Esse é o milagre de Jesus. Não é tanto a cura que ele faz num corpo, mas aquilo que ele cura na nossa alma. E que, por consequência, acaba curando o corpo. Então, por isso que eu tenho certeza que, embora não tenha Jesus ditado o livro, mas dentro dos meus limites, daquilo que eu consegui perceber, não só racionalmente do Evangelho, mas daquilo que eu senti, o coração dele batendo, falando diretamente, carinhosamente, enfaticamente, né, nas nossas mais variadas situações de vida. E por isso que eu acho que esse livro pode ser uma proposta de mais abertura, para que a nossa relação com Jesus seja uma experiência. Que é interessante. Uma isso. experiência. É uma experiência, isso mesmo. Não uma relação racional. Mas saber e sentir, sobretudo sentir, que Jesus está aqui. Está em todos os lugares. Mas, Cláudio, nosso tempo está acabando. Está acabando? Nossa, eu nem percebi. Então, eu vou ter que fazer uma proposta, De Luca. Você volta, né? Porque olha quanta coisa. Gente, é muito conteúdo. Vocês não têm noção, é maravilhoso. Não, acho que nós precisaríamos o quê? De um ano de podcast? Um ano de podcast. Aí nós vamos dar uma overdose nas pessoas. No próximo, então, a gente vai falar, né? É isso. Mas você volta? Claro, já está confirmado. Já está confirmado? Que bom. Se as pessoas quiserem te encontrar nas mídias sociais, como que elas fazem? Olha, pode ser no nosso canal do YouTube. Ali a pessoa vai encontrar muitos vídeos, palestras, gravações das lives, orações. Tem muito material no meu canal do YouTube. Qual é o nome do canal? Ai, agora você me pegou, não sei. José Carlos De Luca. Tem podcast, gente. Eu vou pegar aqui, Tem o Facebook, mas se você colocar De Luca, o Luca é com 2 Cs. Então, você acha ele, as diversas tem formas. No Instagram. Tem Instagram. Facebook, tem bastante coisa. né?
Você tem um site também, não? Tem um site. Tem um site também. jcdluca.com.br. jcdluca.com.br. Deluca. Muito obrigada. Muito obrigado. E você volta numa outra oportunidade aí para a gente falar. Nós vamos, né? Vamos Falar falar. das obras. Muito, vamos Vai falar. ser um prazer. Tem muita coisa. Obrigada, Deluca. Eu que agradeço. Obrigada. Então, e obrigada a você por você estar conosco até agora. Nosso querido Deluca manda um beijo para todo mundo, Deluca. Uma alegria estar com vocês. Espero que a gente continue se encontrando pela vida. E compartilhe esse vídeo com os amigos. Com os amigos. Mais uma vez, né? Siga o nosso canal. Ativa o sininho para receber as notificações. E curte o nosso podcast. E ficamos muito felizes de você estar aqui conosco. Muito obrigada pela sua companhia. E até a próxima.